O ano é 1986. A ditadura acabou de virar história. E o Afonso Arinos apresenta um projeto que ia fazer a nova Constituição incorporar o parlamentarismo como sistema de governo. A ideia foi inicialmente abraçada pelo Ulisses Guimarães e pelo recém-criado PSDB. Mas nadou e morreu na praia quando José Sarney ele conseguiu costurar uma aliança com o que ficaria conhecido como Centrão e meio que deu uma derrapada ali no começo de 1988 para transformar a Constituição em presidencialista. Mas apesar dessa vitória do Sarney, a Constituição ela ainda foi finalizada contendo alguns elementos que aproximavam ela da lógica parlamentarista, como é o caso das emendas parlamentares e das medidas provisórias. Junta isso com um sistema partidário hiperfragmentado, que faz com que os presidentes precisem montar coalizões para governar, que é outra característica do parlamentarismo. O resultado disso tudo, pessoal, foi percebido pelo professor Sérgio Abranches, que cunhou aquela expressão famosa, presidencialismo de coalizão, num artigo ali no final da década de 80. Quando a gente pega modelos presidencialistas tradicionais, como é o caso do americano, a gente tem dois partidos hegemônicos que eles dominam o cenário e o presidente ele tem ou não tem uma maioria. No Brasil as coisas elas funcionam um pouco diferente. Ou pelo menos funcionavam, né? Por aqui o presidente ele distribuía ministérios para os partidos aliados e em troca desses ministérios e das verbas que eles traziam, que eram usados para eleições e reeleições, os parlamentares integravam a base do governo, a sua coalizão. O Lula tentou mudar isso no primeiro governo dele, ele distribuiu acho que 60% dos ministérios para os membros do PT, até que explodiu o mensalão e ele teve que se readequar. As coisas elas começam a mudar mesmo no segundo governo Dilma. Se aproveitando ali da fragilidade, da popularidade da Dilma, o Congresso começou a impor algumas derrotas ao governo e uma delas foi a aprovação das emendas individuais impositivas, o que para mim foi o ovo da serpente. A emenda constitucional 86, ela separou 1,2% da receita corrente líquida e entregou na mão do Congresso. O problema ele ficou ainda maior no governo seguinte. Para conseguir governar com aquele fiapo de popularidade que tinha, o Temer ele não só distribuiu cargos, mas ele permitiu que as leis orçamentárias previssem obrigatoriedade de emendas de bancada. Mais uma vez, o legislativo se fortalece. A gente pula para 19 agora. Depois de ter pego o gosto pelas emendas, o Congresso agora está diante do governo Bolsonaro. E foi aqui que o buraco ficou ainda mais fundo. A falta de gente qualificada no governo para fazer articulação política acabou resultando na criação do orçamento secreto, a RP9, que foi uma forma do governo negociar com o Congresso sem precisar formar uma coalizão. E naquele ano, a RP9 concentrou quase 3 bilhões de reais. No ano seguinte, ela meio que saltou mais de 5 vezes, passou de 15 bilhões. Em 2021, depois do 7 de setembro, daquela famosa frase direcionada ao Alexandre, o Bolsonaro ele teve que se aproximar do Centrão para se manter no cargo. O problema e o resultado foi que, a partir daí, o Arthur Lira e a companhia dele passaram a ter controle direto das verbas. E agora a gente pula para 2025. As emendas parlamentares agora elas concentram em 50 bilhões, o que representa uns 25% das despesas discricionárias. E o resultado prático disso tem sido uma crise de governabilidade. Pela primeira vez em décadas, a gente está vendo deputados de pouca expressividade recusando cargos em ministérios do governo. E por que isso está acontecendo? Certamente a gente pode dizer que um dos fatores determinantes é que essa quantidade de emendas permite que os parlamentares consigam se reeleger sem precisar se desgastar com suas bases eleitorais se associando com o governo. E o Brasil, como é que fica nessa situação? Fica num grande impasse, sem conseguir aprovar projetos relevantes, porque agora o legislativo simplesmente se apropriou de algo que não deveria ser dele, né? Pelo menos não na forma como o nosso sistema foi desenhado. Veja, pessoal, não precisa gostar do governo, você pode detestar o governo, todas as políticas econômicas, tranquilo, tudo certo. Mas isso não quer dizer que o que o Congresso está fazendo seja legítimo. O problema não é o Congresso mexer no orçamento. Isso é parte de qualquer democracia séria. O legislativo tem controle, algum nível de controle sobre o orçamento em qualquer democracia séria. O ponto aqui é como isso passou a ser feito. As emendas elas viraram obrigatórias, elas cresceram demais e hoje elas comem quase um quarto do dinheiro aí que
do dinheiro que dá para mexer. E por um tempo ainda teve a RP9, né, que não tinha transparência. E se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, quando um parlamentar ele carimba uma verba, é uma lasquinha e é tudo às claras. Que virou motor do sistema. Isso significa que hoje, na prática, a gente vive um novo sistema de governo, o que eu chamo de semipresidencialismo furtivo. E ele é furtivo por duas razões. A primeira delas, e mais óbvia, claro, é a forma como ele foi implementado. Sem consulta popular, sem votação de emenda constitucional, nada. O Congresso simplesmente foi mudando as regras do jogo e subvertendo um sistema de governo que foi inicialmente desenhado na Constituinte de 88. A segunda razão da furtividade está no nível da accountability. Nos sistemas presidencialistas tradicionais, o povo ele tem uma tendência de automaticamente olhar para o presidente sempre que algo vai mal. Nos sistemas parlamentaristas, esse olhar ele recai sobre o primeiro-ministro. Mas e no semipresidencialismo furtivo? O que acontece é que, pelo fato de a gente não ter feito essa transição de maneira aberta e por tempo suficiente para consolidar isso na cabeça do povo, o eleitor ele continua olhando quase que exclusivamente para o presidente. E você não precisa acreditar em mim, cara. Tem literatura empírica reforçando essa leitura que eu estou fazendo. Tá tudo aqui na descrição do episódio, é só você acessar. Mas aí você pode dizer, beleza, Davi, mas então tu está dizendo que o presidente não tem responsabilidade? Não, de forma nenhuma. O presidente, claro que tem responsabilidade. E você pode, inclusive, dizer que, olha, o presidente é de esquerda, mas o mesmo povo que elegeu um presidente de esquerda elegeu um congresso de direita que pode ser para frear ele. Ok, tudo certo, é um argumento completamente válido. Mas o fato do congresso ser de direita não dá a ele um cheque em branco para mudar as regras do jogo no tapetão. Veja, pessoal, o sistema presidencialista ele não é uma cláusula pétrea. Pelo menos não para a maioria esmagadora da literatura acadêmica. Alguns professores, eles até sustentam isso, como é o caso, por exemplo, do Luiz Viana Queiroz, eu acho que tem um artigo dele no Migalhas, e ex-ministro Aires Brito. Tem também gente como o professor Marcelo Neves, que diz que por ele ter sido escolhido num plebiscito, isso criaria uma condição, então ele só poderia ser mudado por um novo plebiscito. Eu discordo, em todos eles. Eu acho que o presidencialismo ele pode sim ser mudado e ele não precisa necessariamente de um plebiscito. Seria o ideal que fosse por um plebiscito? Seria. Por quê? Porque daria o mais alto grau de legitimidade possível para uma mudança tão relevante. Mas a minha leitura das limitações da atividade legislativa, que incluem as cláusulas pétreas, ela é restritiva. Nesse tema aqui, eu sigo as lições do professor Richard Alberts. E ele diz o seguinte, ele diz que uma cláusula pétrea, ela automaticamente ela impõe um problema de governo da mão morta, a ideia dos mortos governando os vivos. E por isso que, se essa escolha de imutabilidade ela foi feita pelo Constituinte, que ela seja interpretada de maneira restritiva. Porque aí isso permite que aqueles que estão vivendo a Constituição em um determinado momento, eles podem moldar o documento para eventualmente adequar ele à sua realidade. Isso é um espírito da democracia. Então sim, o Congresso pode, na minha leitura, mudar um sistema parlamentarista. Mas, para essa mudança ser legítima, ela deve ser feita de maneira formal, usando um plebiscito, um referendo ou uma votação ostensiva de uma emenda constitucional. Pessoal, eu mesmo sou entusiasta de sistemas parlamentaristas, mas eu, Davi, eu sou só um voto. E eu conheço a tradição da América Latina. Eu sei que aqui o parlamentarismo ele não se cria. O povo latino ele gosta de líderes fortes. O povo aqui gosta de um paizinho para chamar de seu. Então não dá para a gente dizer que o Congresso está fazendo é aceitável. E se a gente continua tolerando isso, o resultado é uma presidência disfuncional e um Congresso que não é responsabilizado pelas decisões que toma. Tudo isso enquanto ele continua parasitando o orçamento, mandando dinheiro para os buracos mais escuros para gastar com Deus sabe lá o quê. Aliás, a gente sabe, né? E a gente sabe bem.